Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Bailarina. E no vídeo de hoje teremos o Unha e Fala, mais conhecido como Maqui e Fala, só que hoje eu vou fazer as minhas unhas com vocês, ao mesmo tempo que eu vou compartilhar um conteúdo sobre balé. O tema de hoje vão ser 4 segredos de alongamento que você precisa saber para fazer o balé. Tá, então eu vou compartilhar esse conteúdo hoje aqui com vocês, ao mesmo tempo em que eu vou estar fazendo as minhas unhas. Então, bora conferir esse vídeo logo após a vinheta. Então vamos começar. Primeiramente, eu estou aqui com um cremezinho de silicone para passar nas minhas unhas e amolecer as minhas cutículas. Vocês sabem que eu sempre faço as minhas unhas toda semana, eu mesma que faço. E geralmente são às sextas-feiras, ok? Então agora são exatamente 11h36 da manhã, porque eu acordei tarde, né? Mas estou aqui fazendo as minhas unhas pra depois começar realmente meu dia, estudar, mas enfim. Nunca gravei Maqui e Fala na vida, nunca gravei nada fazendo alguma coisa, compartilhando conteúdo e falando com vocês. Vai ser a primeira vez, porque eu estou muito enrolada, minha semana tá tipo mega corrida. E tá muito calor no Rio de Janeiro, isso me estressa muito na hora de gravar vídeo, porque na maioria das vezes eu tenho que gravar sem o ventilador, montar cenário, iluminação na minha cara, ou seja, eu saio pingando. Então eu sempre opto por fazer vídeos mais práticos nesse sentido, para não sofrer tanto com o calor do Rio de Janeiro, 40 graus. Estou aqui com as minhas coisinhas para fazer a unha, vou até beber uma água para eu começar a compartilhar o assunto da vez. Vou molhar aqui e vou empurrar a minha cutícula, então bora lá. O assunto de hoje vão ser 4 segredos que eu vou compartilhar com vocês sobre alongamento, algumas dicas. Estou com a minha colinha aqui na frente para eu não me perder nesse vídeo, porque vocês sabem que eu falo demais e ainda mais fazendo outras coisas juntos é bem complicadinho. Mas eu tô aqui para falar que você não precisa ter uma flexibilidade impecável para começar a fazer o balé. O balé por si só, ele vai te tornar mais flexível ao longo, né, que você vai praticando e vai se alongando e vai tendo as aulas. A gente sabe que nesse momento de pandemia, muitas pessoas, depois que tudo acalmou um pouco, tivemos aulas online, depois voltaram as presenciais. No meu caso não voltou, tá? Eu faço balé no Sesc e lá tem muitos idosos, então não teria como voltar todas as atividades e não teria como só voltar o balé se as outras atividades também não voltassem, né? É meio injusto. Então a gente acabou nesse meio tempo de que a maioria das companhias voltaram a ser presenciais, nós não voltamos. E aí continuamos online e agora, novamente, com esse novo pico e com a nova variante do coronavírus, todo mundo voltou a ter novamente online. Estamos, né, sem o balé desde o início do mês de março, porque a minha professora, ela teve que operar. E aí ela ficou de licença, né? E aí a gente tá sem aula. Vocês sabem que eu já compartilhei com vocês que eu estou fazendo pilates em casa, vendo muito o canal da Mad Fit, que é uma menina canadense, e vem me ajudado muito a manter o resto de flexibilidade que eu tenho, a manter exercícios, né, na minha rotina, um alongamento diário. Eu faço um dia sim, um dia não, por conta que eu estou fazendo exercícios bem pesadinhos. Então, no dia seguinte, eu sempre tô com uma dorzinha mais pesada, então eu acabo não fazendo e faço um dia sim, um dia não. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é que é muito importante nós nos alongarmos só após os nossos músculos estarem realmente aquecidos, né? Então a gente precisa aquecer os nossos músculos, rodar pulsozinho, rodar o calcanhar, aquecer mesmo, fazer exercícios de aquecimento, para depois a gente realmente começar o alongamento, que é o que vai puxar mais os nossos músculos, vai exigir uma forcinha mais ali. Então, para que isso não nos prejudique, para que você não distenda um músculo no meio do caminho, que pode te prejudicar mais ainda, não cause lesões, não causem dores desconfortáveis, né? Porque a dor no alongamento, ela é uma dor normal, só que se chegar em um ponto que vai te incomodar muito e que você esteja sentindo uma dor insuportável, é porque realmente aconteceu algo errado
durante o processo. Os exercícios de aquecimento, eles geralmente começam pelo chão ou pela barra, com movimentos e atividades que vão preparar o seu corpo para um alongamento mais eficaz. Então, meio que o seu corpo tá dormindo, e aí a gente tem que fazer alguns aquecimentos para acordar o nosso corpo, os nossos músculos, para que ele entenda, estou acordando, já vou começar a exercer um pouquinho mais de força, a trabalhar alguma coisa específica. Então, o aquecimento, ele meio que serve para acordar o seu corpo e preparar ele para um alongamento mais eficaz. Gente, eu realmente não sei como que esse vídeo vai ficar, porque eu nunca fiz esse vídeo na minha vida. Estou fazendo um teste hoje aqui com vocês, então eu tenho 4 coisas pra compartilhar com vocês e eu tenho que fazer a minha unha toda da mão. O pé eu já fiz, já preparei antes, senão, esse vídeo não ia acabar nunca. Mas eu tenho que fazer a minha mão toda. Geralmente as pessoas começam e terminam com tudo junto, né? O que elas estão fazendo e o que elas estão falando. Só que eu preciso dosar, porque eu tenho 4 coisas pra compartilhar com vocês. Então, tecnicamente, é pouca coisa em relação a eu fazer a minha unha toda. Já empurrei a cutícula com a espátula. Eu gosto de tirar a cutícula porque eu acho que a unha fica muito mais bonita. E agora eu vou com o alicate tirando as minhas cutículas. Vamos agora, já que eu já estou nessa etapa de tirar a cutícula, eu vou compartilhar com vocês a segunda coisinha desse vídeo. A postura é outra coisa muito importante de ser citado quando a gente, fala sobre alongamento. E aí, a gente precisa manter essa postura durante todo o alongamento, A coluna reta, o corpo alongado para cima, como se tivesse um guindaste aqui, em cima da gente, puxando a gente sempre pra cima, e o pescoço também na mesma direção. Não adianta você querer fazer as coisas com um pescoço não alinhado, tá? Não seguindo o alinhamento do corpo, porque isso também pode te causar lesões e causar um desconforto no pescoço, por conta de estar forçando ele errado. Então, sempre manter a postura durante todos os exercícios do alongamento é uma coisa muito importante. Não só durante o alongamento, durante todos os outros exercícios e sequências no balé e na dança no geral. Então, a gente tem que sempre tentar manter o nosso corpo relaxado, e não contrair demais. Eu ainda tenho um problema muito grande com contrair demais o corpo, tá? Durante o alongamento, mas não, a gente precisa estar relaxado e não contrair demais, porque o contrair demais também causa lesões e faz você destender o seu músculo. Distender ou destender. Fica aí a dúvida. Mas o corpo ele precisa estar relaxado pra gente não forçar muito. Distender o músculo, nada mais, nada menos, é que você sentir... Eu já distendi 1 ou 2 vezes, eu não me lembro. Uma foi na abertura, eu fui forçar muito a abertura frontal mesmo. Eu só não me lembro a perna, mas eu forcei muito e eu senti um estalo, sabe? Como se algo estivesse desprendendo dentro de mim. E na hora não foi nada. Nos dias seguintes, eu senti um desconforto absurdo, incomodava muito. Era uma dor que eu não conseguia mais manter os níveis dos meus alongamentos. Na época eu tinha uma flexibilidade boa, eu era bem novinha. Isso estamos falando de 2015. Inclusive eu tinha que fazer uma abertura no meu primeiro solo e eu tava, treinando a abertura pra coreografia, entendeu? E aí aconteceu isso, 2 meses e, nossa, 2 meses é muita coisa, mas não é. Pra curar uma distensão não é, doía muito na hora de me alongar, eu fui tratando, mas mesmo assim demorou muito tempo pra eu voltar ao meu nível de flexibilidade e alongamento. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre na vida, na face da terra, a gente precisa evitar realmente, porque não só vai te atrasar no seu processo na dança, como também vai te causar um desconforto absurdo pra você fazer as suas coisas diárias normalmente. Gente, enquanto isso, eu vou colocar a série que eu tô vendo no momento. Eu sempre faço minha unha vendo série, Fazer a unha gravando é uma nova novidade pra mim. Mas eu tô vendo Alice in Borderland. Estou totalmente sem opinião formada sobre a série. Estou sem série pra ver no momento. Já terminei Ginny and Georgia. E aí eu tô vendo essa porque me falaram que era boa, mas até o momento estou no episódio 3. Pra mim está sendo uma série normal até o momento, mas tudo pode mudar. Então vou dar play aqui enquanto eu adianto essa parte pra eu já terminar isso
e aí começar realmente a pintar a minha unha e continuar esse vídeo com vocês. Essa conversação, essa fala de unha e fala sobre conteúdos bailarinísticos, de alongamento, segredos da dança. Mas é mais uma parte teórica, né, que a gente precisa estar em mente na hora que a gente tá fazendo os nossos exercícios. Parece coisa básica, mas na realidade muitas pessoas não fazem isso. Eu mesma às vezes esqueço e não pratico tudo muito certinho. E às vezes isso, como eu disse, pode atrasar no nosso processo na dança. Então, faz parte a gente ter, né, essa consciência e sempre estar tentando pôr em prática. Eu vou dar play aqui e a gente já segue com esse vídeo. Bom, gente, voltei. Já lixei com essa lixa, lixa. E agora eu estou passando base para começar a esmaltar as minhas unhas. Vamos dar sequência à nossa dica número 3. Não é uma dica, na verdade, né? É um bate-papo, mas de teoria, para alertar vocês. A gente está conversando mesmo. Eu estou conversando sobre assuntos que eu acho importante ressaltar nessa questão do alongamento, da dança, enfim. A terceira coisa, que é uma coisa que tem muito a ver comigo, é a questão de ter consciência do seu limite e entender que menos é mais. No meu caso, porque eu comecei o balé em uma companhia, hoje eu estou em uma segunda companhia, não a mesma onde eu comecei. Eu comecei em 2013 e fiquei até 2015. Fiquei 2013, 2014, 2015. Sendo que eu já tinha feito ginástica olímpica, eu já estava no processo da ginástica olímpica desde 2008, tá? Eu fiz ginástica olímpica por 8 anos. Então, quando eu comecei o balé, eu já estava na ginástica olímpica. E aí, eu já tinha adquirido uma flexibilidade boa, né? O balé também ajudou muito. Eu sempre fiz balé e ginástica olímpica em lugares pequenos, bem por hobby mesmo. Talvez se eu quisesse seguir para meio profissional, ali não daria, tá? Tanto na ginástica olímpica quanto no balé, eu teria que ir para lugares mais profissionalizantes, mas os 2 lugares que eu fazia eram ótimos e eu adquiri uma flexibilidade muito boa. E aí eu parei o balé e a ginástica olímpica em 2015, por conta que esse lugar onde eu estava fazendo iria acabar, iria sair dali. Eu estava com a ideia de ir para um outro lugar que era melhor nesse quesito, não porque eu queria me profissionalizar, mas porque eu ia conseguir dar um passo adiante no mundo da dança, tá? Mesmo seguindo por hobby. Só que era um lugar muito mais caro, com uma mensalidade mais cara, e aí aconteceu uma crise no comércio. E aí meus pais não iriam conseguir me manter lá. E isso me desanima muito. Então eu fiquei sem o balé por conta da desmotivação. Isso no início de 2016, né? Eu fiz balé até o final de 2015. Com isso, eu não pratiquei em casa, eu fiquei super desanimada. Foi na mesma época que eu entrei em crise com o canal e que eu não tava muito presente aqui. E que eu parei de falar sobre o assunto dança e balé, porque era uma coisa que eu não estava mais vivenciando na minha rotina. E com tudo isso, né, eu fui perdendo a minha flexibilidade, fui perdendo sim a minha prática na dança. Quando eu voltei a fazer balé em 2018, né, eu entrei para um lugar diferente de onde eu tava, com questões vistas do balé também de um modo diferente. Antes eu estava numa companhia de dança, agora eu estou no SESC, né, que é uma companhia que tem direito às pessoas do comércio e que tem tudo, tem natação, tem teatro, tem judô, ritmos, enfim, tem bastante coisa. Só que sempre, e vai continuar sendo pro resto da vida, um lugar para atividades de lazer, visando o hobby, tá? E tá tudo bem, né? Porque eu não quero seguir, nunca quis, na verdade, seguir como bailarina profissional. Eu simplesmente faço por hobby, até porque a minha paixão, eu tenho uma paixão pelo balé, mas a minha paixão
pra seguir no modo profissional sempre foi a comunicação. É o jornalismo, a comunicação social no geral. E é por isso que eu levo meu canal até hoje, gosto de conversar com vocês. Gosto de estar nesse mundo, de gravar, de editar, do audiovisual. Então é isso que eu quero seguir como meio profissional. Quando eu voltei, né, em todos esses tempos parados, eu cresci, meu corpo mudou, eu amadureci, mil coisas, eu perdi muito a minha flexibilidade. E aí, às vezes, inclusive eu falei isso na rotina de alongamento, no vídeo, eu tô pintando com essa cor aqui, gente. É Impala Reconnect Selfie na Floresta. Não sei se é novo, não sei se é velho, mas eu comprei ele esses dias. Minha mãe comprou, na verdade. Então, realmente não sei se é lançamento ou não. E aí, eu até falei no vídeo da rotina de alongamento que eu tava muito desanimada, porque quando a gente tá em um nível, né, razoável, é que vocês não estão conseguindo me ver, né? E a gente regride, a gente cai, é muito difícil a gente conseguir aceitar essa realidade, né? Então, quando eu comecei a fazer a rotina de alongamentos em casa, eu vi que eu tava muito mal. E eu ficava mais mal ainda, não só de me ver nesse nível, mas como saber que eu já fui melhor do que isso, sabe? Não é querer comparar, não é querer, nossa, você é ruim porque você não tem flexibilidade. Não. Mas é questão de, tipo, você se viu em algum momento em um lugar e hoje você tá em um lugar pra trás do que você tava. Entendem? Então isso ainda é também uma coisa que me machuca às vezes, eu entendo, né? Que tudo tem o seu tempo, que as coisas vão e as coisas voltam, mas me magoa de certo ponto. Então entender que menos é mais, que eu preciso caminhar do zero novamente, que eu preciso me esforçar aos pouquinhos, entender o meu limite, não forçar demais, é algo que ainda está muito presente na minha rotina. Agora, eu não tô fazendo mais aquela rotina de alongamento que eu tava fazendo, mas eu estou fazendo pilates, abdominal e outras sequências de alongamento seguindo por esse canal da Medfit. É preciso entender que a gente não pode abusar muito, né? Principalmente se a gente estiver começando. Eu não estou começando tecnicamente, mas de certo modo eu estou sim, porque eu perdi o que eu tinha. E eu preciso reconquistar isso. Então é praticamente como se eu estivesse voltando do início. Não só no mundo bailarinístico, como também no canal. E as duas coisas estão muito ligadas. Eu abandonei o canal por um tempo. Não abandonar de não postar vídeo nenhum, mas sim de ficar não postando com frequência, porque eu tava muito desanimada, porque eu tinha saído do balé. O meu público, ele era muito voltado pra isso, né? As pessoas queriam que eu falasse sobre isso a todo momento. E isso me consumia muito, porque eu não estava numa fase legal para falar sobre isso, sobre as coisas relacionadas a isso que estavam acontecendo na minha vida. E aí eu deixei um pouco o canal de lado, o que também me prejudicou de certo ponto, porque as pessoas começaram a migrar do meu canal para outros canais que vieram surgindo com o mesmo assunto. Eu praticamente estou tendo que recomeçar do zero em muitos pontos. Então, tenha um alongamento frequente, né? Mas de um modo leve, pra não, tipo, congelar, distender, estressar ou causar alguma lesão e tensão absurda nos seus músculos pro alongamento do dia seguinte, como eu disse. Então, assim, a gente precisa entender que alongamento é uma coisa frequente. E se a gente quer fazer todos os dias, então hoje eu vou dosar para que eu consiga fazer na mesma não é frequência, mas no mesmo nível de ontem, ou até um pouquinho mais, e assim vai. Só que entendendo os limites e entendendo que a gente não pode querer dar tudo de uma vez. A gente precisa ir aos poucos para ir conseguindo e agregando isso ao nosso corpo, para que o nosso corpo entenda, né? Ah, ela tá se alongando, amanhã ela vai se alongar um pouquinho mais, mas tudo com limite. Tudo entendendo o nosso corpo e entendendo os nossos limites, obviamente, né? E que a dor, como eu disse, é algo normal, desde que seja uma dor saudável de alongamento. Aquela dorzinha que a gente vai levantar a perna e a gente sente, aquela dorzinha gostosa e saudável do dia seguinte do alongamento, do abdominal, mas que seja uma dor suportável e não seja algo absurdo que vá causar um desconforto absurdo no seu dia. Pausa pra água. Eu nem sei quanto tempo já tá ficando esse vídeo. Bom, gente, voltei, mudei de posição, já tirei o borrado. Eu tive que ir lá embaixo atender o correio, porque eu falei pra vocês, sem ser no vlog anterior ou outro, que eu comprei um box do George Orwell, que vem em 1984, e a Revolução dos Bichos, porque eu precisava ler o primeiro livro pra UERJ.
E acabei comprando também Carta de Amor aos Mortos. Então foram os 3 livros que acabaram de chegar, chegaram no dia certinho. Fui lá atender. Tive que passar álcool em gel com a minha unha toda cagada ainda, que eu não tinha limpado. Mas enfim, tudo certo. Estou passando agora o óleo secante. Esse óleo secante que eu estou passando, ele é muito bom. Ele é da Bella, ó. E eu gosto muito dele de verdade. Vamos à última coisa que eu tenho pra falar nesse vídeo. É que a gente precisa focar na nossa respiração para que consigamos manter o alongamento do início ao fim. Então assim, não adianta a gente querer fazer tudo muito rápido, sem respirar direito, e a gente vai cansar no meio do caminho. E aí o nosso alongamento, os nossos exercícios abdominais, qualquer coisa que seja, que foque na respiração, não vai dar certo. Então a gente precisa focar nela, né? O que vai também ajudar a gente ter um melhor rendimento no nosso alongamento. A respiração, ela vai te ajudar a ter um controle maior, né, do seu corpo. Então a gente precisa ter colocação do quadril, a postura, a amplitude. Isso tudo também vai fazer com que a respiração flua melhor em torno do nosso corpo por completo. E também fazer com que a gente tenha o melhor rendimento. Então, quando a gente vem, a gente inspira. Então, eu venho e quando eu vou, eu expiro, relaxando, entendeu? Então, eu inspiro quando eu venho, contraindo todo o meu corpo, e eu expiro, relaxando quando eu jogo o meu corpo pro alongamento, pro exercício, enfim. Então, foram basicamente essas 4 coisinhas que eu queria compartilhar com vocês. A gente precisa ter um foco maior na nossa respiração, a gente precisa ter um conhecimento maior sobre os nossos limites, a gente precisa também prestar atenção na nossa postura durante todo o alongamento, e a gente precisa fazer um aquecimento eficiente para que depois sim a gente possa começar a forçar mais o nosso corpo, a focar mais na nossa flexibilidade e exercícios com um peso maior, tá? Então a gente precisa acordar o nosso corpo pra gente começar a dançar ele, se é que vocês me entendem. E terminei de fazer a minha unha, olha o brilho. Eu vou colocar esse sprayzinho aqui, que ele é muito bom. Eu paguei 11 reais nesse de 400 ml. Ele é muito bom, ele tem óleo de cravo, fortalece e hidrata as unhas. Então eu vou espirrar, ó, numa distância boa. Numa distância boa pra não deixar o esmalte opaco, né, fosco. Então nessa distância aqui é uma distância boa. E unhas feitas, conteúdo exposto para vocês do jeito que eu queria. Foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, foi um pouquinho diferente do que eu já estava acostumada a fazer aqui no canal. Então hoje tivemos um unha e fala compartilhando 4 segredos de alongamento, para que a gente possa ter um alongamento mais eficiente na nossa rotina, pra gente ter uma prática melhor, adquirir mais técnica na nossa dança. Mas eu acho que valeu a pena, não sei se ficou muito grande, mas já vou finalizar aqui pra não estender muito. Se vocês gostaram desse vídeo, mesmo sendo um pouquinho diferente, já deixem o like de vocês pra me ajudar e pra que eu possa saber e, né, pensar em trazer essa possibilidade de virar um quadro pro canal, unha e fala, não sei, maquia e fala de um jeito diferente, não sei. Eu não me maqueio com tanta frequência, a unha eu faço toda semana, então pode ser que toda sexta-feira, algumas sextas-feiras eu possa trazer um unha e fala aqui pra vocês com conteúdos diversos sobre dança. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo pra acompanhar meus próximos vídeos. Já ativa o sininho de notificação pra não perder nada do que rola por aqui. Me sigam lá no Instagram, que é @amandasilva18. Tô sempre produzindo conteúdo muito legal por lá também. Tem stories, tem post no feed, tem reels, tem IGTV. Então vale super a pena, ok? E é isso, eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e tchau! Esqueci de mostrar de pertinho o resultado da unha. Mas ficou assim, acho que assim foca melhor, tá vendo? É que tá molhadinho por causa do spray, ó. Mas seca bem rapidinho. Vou deixar o nome do esmalte escrito aqui embaixo pra quem quiser, pra quem gostou, né, e quiser adquirir. Então, oficialmente, tchau pra vocês.